Bem-vindos de regresso a mais um Clube dos 52, portanto este conjunto de entrevistas que estamos a realizar a propósito dos 10 anos do Observador, dos 5 anos da Rádio Observador, e a nossa convidada de hoje é bem conhecida dos portugueses, Lino Beleza. Lino Beleza foi ministra, foi muita coisa na vida, teve um papel importante na evolução da condição feminina em Portugal também, antes, e agora é presidente da Fundação Champollion, que tem também um trabalho importante na área da investigação científica e da saúde, portanto, as duas áreas. Perguntar-lhe a alguém que tem tanta experiência qual é a sua visão para daqui a 10 anos é um desafio difícil para si, Lino Beleza? É um desafio. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. E depois o desafio é conseguir responder. É conseguir responder, não é? Para mim, sobretudo, conseguir distinguir aquilo que eu gostaria que acontecesse nos próximos 10 anos e aquilo que, se calhar, penso com mais probabilidade que vai acontecer. Portanto, tentei conciliar um bocadinho as duas coisas, dizer o que é que me parecia a mim que era importante que acontecesse, tendo a noção de que há inúmeros obstáculos, inúmeras dificuldades que têm a ver, desde logo, com o enquadramento internacional, porque estamos a passar, tem a ver com as dificuldades nacionais. Isto, aliás, foi feito antes das eleições. Sim. De 10 de março, e, portanto, sem saber muito bem como é que... Mas numa altura em que compreendíamos que a situação que resultaria das eleições poderia ser complicada, como aquela que efetivamente resultou, mas enfim, não é disso que estamos a falar, estamos a falar de como é que as coisas poderiam acontecer daqui para diante. O grande desafio é, evidentemente, antever e não misturar desejos com probabilidades. Mas quando fala de, por exemplo, de uma área que conhece bem, que é a área da saúde, ela transformou-se muito nas últimas décadas. Primeiro com, digamos, a construção de um serviço público universal, que já existia, mas foi sendo construído e foi sendo alargado, e depois com aquilo que é a situação atual em Portugal, em que temos eu vou usar o termo complementaridade sem carga política, que há, de facto, na vida dos cidadãos, no dia-a-dia dos cidadãos, eles sabem que, além do serviço público, todos aqueles que têm possibilidades, isto são muitos, entre seguros de saúde e a ADSE e outros regimes, que têm alguma escolha, digamos assim. Esta evolução tem sido, na sua perspectiva, não apenas positiva, como mostrar um caminho de futuro. Esta complementariedade entre setores é um caminho em que, existindo o Estado Social é mais um Estado de garantia do que um Estado prestador? Em minha opinião, o Estado Social deve ser, em primeiro lugar, um Estado de garantia. As questões de quem presta, de certa maneira, não são tão relevantes como a questão básica de que num país civilizado as pessoas têm acesso a cuidados de saúde independentemente da sua capacidade económica e dos conhecimentos que eventualmente possa ter. Portanto, a questão essencial é que as pessoas tenham esse acesso. Depois pode ser garantido de uma maneira ou de outra, como aliás as experiências dos países europeus demonstram, não são todas, há muitas soluções, não são todas iguais. Pronto. Na minha opinião, em Portugal as coisas têm evoluído sem que haja por detrás um pensamento muito informado, orientador sobre como é que deve fazer. Há uma situação em que as pessoas sentem que têm ou não têm acolhimento com aquilo que existe, e aqueles que podem ser prestadores vão ocupando o espaço de que as pessoas sentem que precisam, sem que haja um quadro orientador muito claro. Hoje sente-se nessa posição, não é? Que é prestadora enfim, sim, como portanto, responsável da Fundação. Mas sou prestadora numa entidade privada sem fins lucrativos, que é digamos, uma terceiro tipo em relação ao Estado, que diretamente presta, sim, mas ou a entidades lucrativas. Há mais entidades desse género no sistema, não é? As misericórdias, sim, por exemplo. Há mais, sim. Sabe, isto é uma história que tem evoluído, como eu digo, muito em função da procura e das necessidades que as pessoas sentem, mas com muita dificuldade em enfrentar as coisas do ponto de vista dos princípios. E a situação é muito diferente da que era, por exemplo, quando eu fui Ministra da Saúde há 30 e tal anos, pronto, porque há prestadores privados
com uma intensidade e uma qualidade que naquela altura praticamente não existia. E com alguma dificuldade em ser muito claro na definição de princípios. Deixe-me que faça referência a uma coisa que a mim... que é o sistema da ADSE. O sistema da ADSE existe desde antes do 25 de Abril, enfim, é um sistema antigo que foi evoluindo. Hoje, na verdade, é um seguro de saúde a que as pessoas têm, aqueles que servem o Estado têm acesso se quiserem. Para esse efeito descontam 3,5% do seu vencimento e é isso que financia o sistema. É um sistema que foi inicialmente criado pelo Estado, que hoje é mantido e dominado, de certa maneira, no seu funcionamento pelo Estado, e que, na verdade, permite àqueles que trabalham para o Estado recorrerem a prestadores que não são aqueles que existem no Estado. Há aqui uma história que normalmente não é formulada desta maneira, mas eu vejo assim, que temos alguma dificuldade em compreender como é que... Eu não sou contra a assistência da ADSE, não estou a tentar dizer isso, estou a tentar dar um exemplo do que existe e funciona um bocadinho fora de uma discussão em torno de quais é que deviam ser os princípios e as formas como nós garantimos o acesso das pessoas a cuidados de saúde. Já agora deixe-me também que lhe dê um exemplo de há 30 e tal anos, dos tempos em que eu fui Ministra da Saúde, já foi há uma eternidade. Há um hospital que pertence a uma misericórdia e que funciona no interior do Serviço Nacional de Saúde, julgo eu com uma razoável ignorância por parte da generalidade daqueles que falam destas questões, e que é o Hospital da Perlada do Porto. O Hospital da Perlada é um hospital, enfim, muito sofisticado. Sim, com especialização. Sobretudo a ortopedia, a medicina física e reabilitação, portanto, nessas áreas, que na altura em que ia a mim decidir, foi deixado sob o controle da Misericórdia do Porto e inserido no Serviço Nacional de Saúde, partilhando de certa maneira funções com o Hospital de Santo António. E eu na altura tomei esta decisão de deixar ficar isto na Misericórdia e a funcionar no contexto do Serviço Nacional de Saúde, pensando que esse exemplo podia eventualmente ser reproduzido. Foi ficar, no fundo. E não aconteceu, foi isolado e a maior parte das pessoas supõe que nem sabem que as coisas funcionam desta maneira. Portanto, eu não sabia, devo confessar. É perfeitamente possível encontrar formas harmónicas de inserção de outros prestadores no contexto daquilo a que a generalidade dos cidadãos tem acesso de uma maneira razoável, controlada. Enfim, parece-me que há muita falta de capacidade de olharmos para o que temos e de funcionarmos em função daquilo que temos. Mas agora, enfim, até na sua qualidade nova, que é de estar numa fundação, portanto, fazer parte de um organismo que não é Estado, nós em Portugal às vezes parecemos hesitar entre acreditar que as soluções estão no Estado e nos governos ou acreditar que as soluções estão nas pessoas, no fundo, nas pessoas. E em momentos mais críticos, momentos de mudança, momentos de aflição, muitas vezes, fica-se com a sensação que são as pessoas que acabam as pessoas organizadas nas empresas, nas associações, que acabam muitas vezes por fazer com que o país dê a volta, como se costuma dizer. Estamos a falar de sociedade civil. Estamos a falar mais do que a sociedade civil. A sociedade civil, quer dizer, a sociedade civil, no fundo, se considerarmos também as empresas também são. As empresas, todo o sítio. No fundo, a iniciativa dos cidadãos, em vez de estarmos à espera que alguém nos diga nos resolva tudo. Bom, de certa maneira, a Fundação Champalimau existe nesse contexto, não é? Portanto, António Champalimau decidiu deixar uma parte substancial daquilo que ele tinha para uma fundação que atuasse enfim, em torno da investigação em saúde. Não estou a dizer os termos exatos do testamento, mas em torno disto. E na verdade, somos uma entidade privada, o que para muitos efeitos, posso lhe dizer da minha experiência, é muito positivo, porque temos uma margem, de uma capacidade para tomar decisões e para ir modificando, quando é caso disso, a forma como funcionamos, mas ao mesmo tempo não temos de remunerar acionistas e, portanto, temos um caráter bastante especial em relação ao setor privado em geral a que pertencemos.
eu julgo que é um exemplo extraordinário que resultou da vontade de uma pessoa que tinha os meios e que quis que as coisas funcionassem assim. Enfim, temos a nossa margem, somos basicamente uma instituição de investigação, porque o que ele nos disse é que deveríamos fazer pesquisa científica na área da medicina, a expressão que ele utilizou. Na verdade, também prestamos de cuidados de saúde, porque entendemos escolher fazer investigação com um sentido de que possa ser efetivamente utilizada. Isso implicava e implica que possamos ter recurso a pessoas que prestam cuidados de saúde. Podíamos ter feito isso pura e simplesmente recorrendo a outros prestadores, mas preferimos ser nós a prestar diretamente esses cuidados e a podermos fazer nesse contexto a investigação como entendemos que ela deve ser feita. E julgo que a experiência tem sido positiva. Mas já agora, voltando ao exemplo de António Champollion, ele começou por ser, digamos, podemos dizer que há duas fases na vida dele, que é a fase em que ele é um grande industrial, portanto, todos lhe associamos, por exemplo, a Siderurgia Nacional, que hoje já não existe, pelo menos nos termos em que ele a construiu, e depois, quando regressa outra vez a Portugal, vai para o setor financeiro. Isso também não é um sinal não apenas do país, mas até quase da Europa. Admito que sim, que não fosse uma história isolada, mas também provavelmente era a forma como ele podia proceder naquelas circunstâncias, que eram umas circunstâncias muito especiais, em que o regresso dele coincidiu um pouco com a altura em que a Constituição foi modificada e setores que tinham sido nacionalizados puderam ser reprivatizados e eu suponho que ele entrou um pouco nesse contexto o primeiro setor foi a banca, não é? Exato, e passou a desenvolver a sua atividade nesse contexto. Era o que era possível. Sim, há história, não sei se era tudo o que era possível, mas há histórias associadas na vida das pessoas ao momento em que as coisas acontecem e que são muitíssimo relevantes também para as escolhas que podem fazer. Mas isto também tem a ver um bocadinho com a questão de saber se nós, Portugal, podemos ter indústria. Porque muitas vezes fala-se disso, não é? Até no quadro atual europeu. Sim, neste momento o problema até já é um quadro europeu, não é exclusivamente nacional. Pronto, ou não é só aqui. Certamente, eu pertenço àqueles que acreditam que a Europa precisa de encontrar caminhos de uma maior autonomia em relação às áreas... Não ser só o museu do mundo, digamos está assim. O sítio onde... É simpático viver num museu, mas... Certo, mas gostaria de que a Europa fosse mais ativa no desenvolvimento de atividades de caráter empresarial que têm uma enorme importância hoje no mundo e que estamos um pouco a olhar para o que se passa entre os Estados Unidos e agora a Ásia, muito mais ativos e muito mais capazes de desenvolver grandes projetos, se calhar, do que a maior parte dos europeus. Enfim, e desse ponto de vista tenho pena. E nesse quadro, por exemplo, uma das coisas que no seu texto refere é a importância de, por um lado, da educação e por outro lado, da investigação. Nós temos, hoje em dia, enfim, muitas pessoas a sair das universidades, mas parece que estamos com aquele problema, que não sei até que ponto é que é possível revertê-lo, em que estamos a exportar jovens qualificados e importar uma mão de obra que faz muita falta à nossa economia, ninguém duvida disso, mas que é menos qualificada. O que é que nós necessitamos, o que é que sente que se podia ser feito para contrariar esta tendência, que é uma tendência, enfim, dos últimos anos, mas que... Tomara eu ter essa resposta, porque eu acho que... O que é que leva esses jovens a ir embora, além das casas caras? Eu julgo que nós, se calhar, precisamos de pensar em relação à saída dos jovens de uma maneira mais atendendo à realidade do que é a nossa... Por exemplo, hoje os hospitais ingleses estão cheios de enfermeiros portugueses. Portanto, é uma carreira fácil, atrativa para as pessoas que se formam em Portugal em enfermagem. Pronto. E é um drama que começa a existir para os nossos hospitais e para as nossas necessidades. Eu acho que não podemos olhar para essa questão
pensando que os enfermeiros são funcionários públicos como os outros todos e têm que se inserir em carreiras e em regras. Não, temos de ver qual é a procura que efetivamente existe para esses profissionais que são preciosos para nós, mas que sentem que lhes é muito mais fácil fazer. E isto é um pouco a regra. Tem muitos enfermeiros e muitos médicos na Fundação, portanto têm forma de os reter lá, têm conseguido, e eu encontro... Mas eu tenho mais margem do que o que têm os... Mais margem o que é que quer dizer? Mais margem negocial ou mais dinheiro? Mais possibilidade de valorizar as pessoas de forma a que elas queiram vir trabalhar com a Fundação Champalimaud em vez de trabalhar noutros sítios. É exatamente esse tipo de necessidade a que eu estou a fazer referência. Quer dizer, é mais flexibilidade. Certo, às vezes as pessoas dizem é mais rico, paga melhor. Não é só isso, pois não? Eu espero que não. Em alguns aspectos imagino que sim, mas espero que não. Porque aquilo que nós tentamos que o nosso corpo clínico sinta é um espaço onde pode prestar cuidados de saúde em termos que considera adequados e positivos, onde possa fazer investigação em termos de desenvolver as suas carreiras de uma maneira porventura mais atrativa e com orgulho de serem profissionais da casa. Eu acho, há aqui fatores que admito que também pesem, e muitas vezes ouço profissionais dizer que é assim, mas a mim o que me parece é que é preciso olhar com este tipo de atitude para os profissionais nas mais variadas áreas e não nos limitarmos a dizer que eles fogem, como aliás em Portugal a gente ouve queixas não só de que eles vão para o estrangeiro, como que fogem do Serviço Nacional de Saúde, como se não fossem cidadãos portugueses aqueles que também são tratados no setor que não é público de prestação de cuidados de saúde. Sim, mas fogem do setor público até para outros setores, enfim, onde tem não é só com médicos e enfermeiros, é com outras profissões. Mas nos profissionais de saúde ouve-se muito essa história. Hoje. Fogem como se fossem tratar, não sei bem quem, mas certamente não se está a pensar que as pessoas não têm consciência, quando falam, são cidadãos portugueses como os outros que escolhem ver os cuidados de saúde prestados de outra maneira. Agora, a questão que a referiu é muito mais ampla do que isto, não é? Como é que nós conseguimos que o nosso país seja suficientemente atrativo para os jovens que vamos formando, para eles sentirem que há aqui uma solução. E eu acho que isso tem a ver com desenvolvimento, combate à pobreza, com regras que tornem o nosso país mais atrativo do ponto de vista do investimento. Portanto, é um problema muito mais amplo do que negociações mais ou menos especializadas em certos setores para que não saiam de Portugal profissionais daqueles que precisamos muito. E, enfim, não queremos falar aqui de políticas de curto prazo, mas no ambiente, eu diria menos do que política, se calhar mais comunicacional, mais social, mais cultural quase, o país começa a estar preparado para outras soluções que não sejam apenas aquelas que vêm do passado? Eu espero que sim. Eu espero que sim e desejo, aliás, tentei escrever nesse sentido. Acho que sim, acho que há práticas em áreas em que precisávamos de funcionar de outra maneira. Eu vou aproveitar para falar numa que me parece particularmente importante e não muito refletida na nossa prática da administração e que é sermos capazes de escolher os melhores para desempenhar as funções que são necessárias. E estou a falar nomeadamente da administração pública. Desligarmos a administração pública de decisões de caráter político estrito, isto é, nomear as pessoas que são politicamente mais próximas, parece-me absolutamente essencial para que a administração pública ultrapasse muitas das dificuldades em que está e para sermos mais decentes como sociedade. Como sabe, a prática nos países não é sempre igual. Pronto, há países onde a administração pública está mais perto dos políticos e há países onde é completamente independente. Eu acho que há uma enorme vantagem no Reino Unido e na Irlanda, por exemplo, onde a administração pública é independente. Eu julgo que isso eu julgo que caminharmos nesse sentido é absolutamente essencial, por um lado, para que as pessoas se vejam justamente tratadas em função das capacidades que têm e, por outro lado, também para que a administração seja mais capaz. E para que deixemos de pensar que os partidos políticos se muitas vezes, ou as pessoas que decidem em função, se determinam por
questões menores e menos nobres do que é conseguir servir os cidadãos da melhor maneira que possamos. Eu acho isto uma questão hoje absolutamente crucial. Como sabe, foram criados mecanismos para que este tipo de evolução pudesse acontecer. Existem depois muitas dúvidas sobre como é que funcionam ou deixam de funcionar, mas eu acho que a instituição desses mecanismos, e de certa maneira, isto pode ser às vezes muito mal entendido, mas voltarmos a um esquema em que os dirigentes da função pública eram pessoas muito consideradas pelas suas capacidades, por aquilo que sabiam fazer, por aquilo que podiam pôr ao serviço dos cidadãos, isto é muito, muito importante. E isto vale para os hospitais, vale para as direções gerais, para os institutos. Vale para toda a gente. Durante uns tempos andámos a discutir o que é que eram lugares de nomeação política ou não eram. E eu achei sempre que com excessiva condescendência para a dimensão do que era lugares de nomeação política ou não. Para mim, a administração pública toda não deve ser lugares de nomeação política, e eu acho que isto hoje é uma questão muito importante. Bem, o tempo voou. Muito obrigado. Tínhamos mais, enfim, acabamos bem com uma boa sugestão, mas muito obrigado mais uma vez por ter vindo cá conversar connosco. Muito obrigada.